Vamos lá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Mendes e vamos começar mais uma resolução de questões. Dessa vez não vou falar do Enem, vou falar da UNEB, né? Teve um aluno que movimentou o grupo do Telegram e pediu essa questão, mas eu achei ela bem interessante e resolvi gravar um vídeo para vocês. Certinho? Então vamos lá. Nessa questão, o que é trabalhado? A nova tabela periódica ela compõe agora outros elementos que fecharam o período 7. E nessa questão vem tratar justamente sobre esses camaradas, esses novos elementos. Então vamos lá para a questão. Essa questão foi aplicada na UNEB, no vestibular da UNEB em 2017 e contempla as informações das características desses novos elementos. Vamos ver o que ela diz. A nova tabela periódica, atualizada em março de 2017 pela IUPAC, contém os nomes e símbolos dos elementos químicos niônio, 113, moscóvio, 115, tenécio, 117 e organossônio, 118. Acho que são uns nomes bem complexos, mas são em homenagem aos seus pesquisadores, que foram japoneses, russos e americanos. Realmente, para a nossa língua, é um nome bem complexo para se pronunciar. Os novos elementos são transactinoides, quer dizer o quê? Posterior aos actinídeos, certo? Então, eles estão ali já bem depois de todos os actinídeos. Que nós sabemos que são as duas séries dos lantanídeos e actinídeos, são os elementos, aqueles dois períodos que ficam fora da tabela, que ali nós temos a série desses camaradas. Né? Então, eles são transactinoides de existência efêmera, ou seja, curta duração, de frações de segundos e foram sintetizados nos aceleradores de partículas. Beleza. Assim completam o sétimo período da tabela periódica. A equipe de pesquisadores do niônio 113 vai em busca do 119 e de suas propriedades, o primeiro elemento químico do oitavo período. As propriedades periódicas dos elementos químicos, organizados em grupos, e períodos estão relacionados aos números atômicos e configurações eletrônicas. As tendências dessas propriedades são verificadas em um grupo ou de um grupo para o outro, ou entre elementos de um período. Interessante que aqui nesse texto, depois é bom fazer uma pesquisa, dar uma lidazinha, vem a questão dos elementos que estão além do sétimo período, que são elementos que já vão entrar em sua configuração eletrônica outros subníveis. No caso, seria o subnível G. Certo, gente? É interessante fazer isso aí, fazer esse estudo. Que até o momento nós só encontramos elementos até o subnível D. Desculpe, subnível F. Então agora já tem essa proposta de buscar subníveis G. Mas vamos então para a nossa questão. O que a questão pede? Essa questão vem com uma imagem, né? Uma imagem de uma reação nuclear, onde o niônio, né? Niônio. Deixa eu voltar aqui. Niônio. Ó, tá até equivocado aqui. Niônio. Então aqui é niônio e não niômio. Esse niônio, o que acontece? Ele tem número atômico 13, número de massa 278. Após uma reação nuclear, ele vai virar esse camarada, o MD, né? E tem número de massa 254, número atômico 101. O MD é o... Deixa eu só olhar aqui. MD, olha na tabela periódica, esses nomes. Mendeleev, exatamente. Elemento... o MD é justamente Mendeleev. Então, o Mendeleev, ele vai liberar ao mesmo tempo partículas alfa nesse processo, certo? Agora, o que é interessante? Se você observar, o número atômico saiu de 278 para 254, que corresponde exatamente a 24 unidades de massa. Do número atômico de 113 foi para 101. Então, perdeu 12 unidades de número atômico, certo? A partícula alfa, ele tem 2 unidades de número atômico e 4 unidades de massa. Se a gente pegar e dividir, o que é que eu vou ter? 24 por 4 é igual a 6 partículas. 12 por 2 vai ser igual também a 6. Ou seja, foram emitidas 6 partículas alfa. Foi suficiente para converter o niônio em Mendeleev. Beleza? Então, essa aqui é a informação.
certo? Aí o que a gente tem aqui? A questão fala o seguinte: levando-se em consideração a equação nuclear e as informações do texto, é correto concluir. No decaimento do niônio, aqui botei niônio, mas é niônio, são emitidas 6 partículas alfas, representadas por X na equação nuclear. Verdade, 6 partículas. Então essa aqui é a verdadeira. Então não tem nem muita discussão. Mas, ao emitir 3 partículas alfa, o niônio 278 e decai até o dubinil 262. Só pela diferença, 278 menos 262 vai dar 16. 16 dividido por 4, que é o número de partículas de massa por cada partícula alfa, é igual a 4. Então, são 4 partículas no mínimo, ele está dizendo que são 3. Então, não tem como. O elemento químico tenécio é um halogênio gasoso. Não tem como ser halogênio gasoso. O iodo, que está lá embaixo, já é sólido. Então, esse elemento químico tem que ser sólido também, porque a massa dele é muito grande. O moscóvio apresenta a maior primeira energia de ionização dentre os elementos químicos do grupo 15. Não tem como. Se a energia de ionização ela cresce de baixo para cima, então o que está em cima é o que tem maior massa. E esse camarada é justamente o que está embaixo, a última camada. Então não tem, é invertido. O Mendeleev 254, que é esse aqui, possui o mesmo número atômico de nêutrons que o isótopo 258. Olha só, não tem como, se está dizendo que é isótopo, já está dizendo que possui o mesmo número atômico. Número atômico de A e número atômico B. Significa que fazem parte do mesmo elemento químico. E o que diferencia um do outro é justamente o número de nêutrons, que torna a massa o quê? Diferente. Então não tem como. Então realmente a resposta correta é a letra A, certo? Então, só para relembrar, o que é que foi visto aqui? Partícula alfa. E aí, para a gente complementar, nós temos as partículas betas e temos as partículas gama. São partículas radioativas que foram estudadas e foram utilizadas como instrumento para avaliação do modelo atômico e tudo isso. O que é que nós temos aqui? Então, partícula alfa, ele tem número de massa 4 e número atômico 2. E é uma partícula que quando o núcleo ele é fragmentado, sai de dentro do núcleo justamente uma partícula contendo 2 prótons e 2 nêutrons. Então, 2 prótons e 2 nêutrons. Já a partícula beta é aquela em que eu tenho aqui os prótons e nêutrons, e quando um nêutron sai, nós vamos observar que há a liberação de um elétron, certo? Um elétron. Opa, deixa eu pegar aqui a borrachinha. Então, vai sair um elétron e um próton. Só que o próton, como o seu local é no núcleo mesmo, então ele fica. Consequentemente, nós vamos ter a observação de um aumento do número atômico, que era x, ele passa a ser x mais 1. E a massa, que era y, continua sendo y. Então, mantém a mesma massa. Já na partícula alfa, eu tenho aqui um número atômico x e uma massa y, então ele vai formar um átomo B, diferente, com um y menos 4 e um x menos 2. Exatamente isso. Já a partícula gama é apenas energia. Então, sempre vai liberar energia quando há emissão dessas outras partículas, que é para estabilizar o núcleo, que é considerado instável. Beleza? Então, essa resposta é bem tranquila, uma questão bem interessante para para vocês resolverem na prova do Enem ou da UNEB ou ESO, seja qual for. Beleza? Então, ficamos por aqui. Valeu!